Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Cristo, o amor de Maria esteja sempre convosco. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Jovem Medita. Nesta quinta-feira, dia 4 de abril, hoje iremos meditar o livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 35 ao 48. Desde já convido a você, meus irmãos, a compartilhar esta meditação da palavra com seus amigos, familiares. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação. Desde já, pegue a sua Bíblia, vamos meditar junto o Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão. Enquanto ainda falava, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, e pensando que estava vendo um espírito. Ele, porém, disse: Por que estáis perturbados e por que há essas dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, e não podeis ver que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar. Tanta era sua alegria e surpresa. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e o comeu diante deles. Depois disse-lhe: São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe a inteligência para entender as Escrituras, e disse-lhe: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dentre os mortos ao terceiro dia, e em seu nome será proclamado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas dessas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, desta quinta-feira, oitava da Páscoa, para quem não sabe o significado da oitava da Páscoa, nós comemoramos ainda a ressurreição de Cristo durante essa semana, até a chegada da festa no domingo da misericórdia. Então hoje nós ainda estamos vivendo o domingo da ressurreição, durante essa semana. E o Evangelho de hoje ele nos traz uma reflexão muito interessante. Jesus ele aparece para os seus discípulos mais uma vez, Dessa vez ele aparece para acalmar uma tempestade que está no coração desses discípulos. Na primeira vez, lá ele apareceu na tempestade no mar. Mas dessa vez ele se encontra para acalmar a tempestade naqueles discípulos dentro do seu coração, aqueles que eles amavam. E ele pergunta: por que estáis perturbados? Por que há tantas dúvidas no seu coração? E aí, os apóstolos, ele tem uma reação de que a alegria da ressurreição e a dúvida da presença do Senhor o deixava eles angustiados, preocupados, sem entender o real sentido. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente se encontra assim, dentro de alguns problemas, de algumas tribulações que nós enfrentamos, e nós se sentimos assim: será que Deus está comigo? Ai, Jesus, dá um sinal. Tem essas dúvidas, Mas aí, Jesus, ele põe na nossa alma, como ele chega e fala: a paz esteja convosco. Jesus é esta paz. A nossa alma, quando se encontra na presença do Senhor, ela se empossa da paz e da tranquilidade. E para que nós possamos encontrar essa paz e tranquilidade, nós precisamos muitas vezes silenciar as nossas inquietações. Diante de muitas batalhas e tribulações, nós precisamos às vezes silenciar, ouvir o que
Deus tem a nos dizer. Porque às vezes é muito necessário para que nós contemplamos a paz de Cristo, para que nós escutamos a sua voz. Né? E esse é um processo de criação de intimidade. Né? É um processo de criação de intimidade que nós devemos buscar em Deus. Né? Uma intimidade, um relacionamento com Deus. E aí é muito importante que nós precisamos permitir que Ele entre na nossa vida, que Ele contemple a nossa situação, a nossa realidade, e que ali nós passamos a ouvi-lo de coração aberto. E podemos assim contemplar aquilo que Ele disse aos discípulos: a paz estejam convosco. E é essa paz que precisa reinar no meu e no seu coração mesmo. Para que nessa quinta-feira nós meditemos em silêncio, para que nós possamos ouvir e sentir essa paz que é Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Meus irmãos, estivemos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus